florestas, lugares de paz? Nem sempre. Às vezes são lugares de terror. Terror real. Eu já ouvi as histórias, eu vi as provas. Essas matas, elas chamam por algo sombrio, algo faminto. Pessoas desaparecem, elas ouvem vozes, veem coisas que não podem ser explicadas. Essas não são histórias de fantasmas, elas são reais. E hoje à noite vou compartilhá-las com vocês. A primeira história nos leva para o fundo da mata. A fogueira estalava, lançando faíscas no céu noturno. Sombras dançavam ao redor das chamas bruxuleantes, criando um efeito misterioso, quase hipnótico. A noite estava silenciosa, exceto pelo estalo ocasional da lenha queimando. Miguel estava sozinho. Ou era o que ele pensava. Ele se sentou perto da fogueira, seu calor mal conseguindo atravessar o frio da noite. Ele olhou ao redor nervosamente, o silêncio da floresta o pressionando. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de um galho parecia amplificado na quietude. Ele havia sido avisado sobre estas matas. Os moradores locais as chamavam de assombradas. Histórias de acontecimentos estranhos e aparições fantasmagóricas eram passadas de geração em geração. Miguel as havia descartado como mero folclore, contos para assustar crianças e turistas. Ele riu. Até agora. A floresta parecia se fechar ao seu redor, as árvores elevando-se como sentinelas silenciosas. Sua bravata anterior desapareceu, substituída por uma crescente sensação de inquietação. O riso que antes ecoava pelas árvores agora parecia vazio e distante. Um galho se quebrou. Ele se virou bruscamente, seu coração batendo forte no peito. Nada. Apenas a escuridão, impenetrável e inflexível. Ele forçou os ouvidos, procurando por qualquer sinal de movimento, mas a floresta permaneceu em silêncio. Só o vento, ele disse a si mesmo. Ele tentou ignorar a sensação de olhos o observando das sombras. As folhas farfalhavam suavemente, carregadas por uma brisa suave. Mas isso pouco fez para acalmar seus nervos. A sensação de estar sendo observado era quase palpável, um peso que o oprimia. Ele abriu o zíper de sua barraca, o som alto na noite silenciosa. Ele esperava que o tecido fino oferecesse alguma aparência de segurança. Um hálito frio o atingiu. Não de fora. Era como se o próprio ar dentro da barraca tivesse ficado gélido, um frio que penetrava em seus ossos. Sua respiração saiu em baforadas visíveis, misturando-se com a escuridão. De dentro da barraca. Ele se afastou rapidamente, sua mente correndo. Como poderia estar mais frio lá dentro? As sombras pareciam se mover e mudar, pregando peças em seus olhos. O pânico se instalou, e ele tropeçou, tentando colocar distância entre ele e a barraca. Algo se moveu lá dentro. Uma forma. Escura e indistinta, ela se erguia na luz fraca. Seu coração disparou, cada batida ecoando em seus ouvidos. Ele não conseguia desviar o olhar, o medo o prendendo ao local. Ele correu. Ele não parou de correr até chegar ao seu carro. Galhos chicoteavam seu rosto, o mato agarrando em suas roupas, mas ele não se importava. O único pensamento em sua mente era fugir, o mais longe e o mais rápido possível. Ele nunca mais voltou. Mas o medo ficou com ele. Sempre. Mesmo na segurança de seu carro, a lembrança daquela noite o assombrava. A sensação de estar sendo observado, o hálito frio, a forma escura. Tudo persistiu, uma sombra que o seguia por onde quer que fosse. Essa história é sobre um grupo de amigos. Eles eram inseparáveis, sempre em busca de novas aventuras e emoções. Desta vez, eles decidiram explorar as misteriosas matas sobre as quais todos na cidade sussurravam. Dizia-se que as matas eram assombradas, mas eles riram dos avisos. Eles eram jovens, cheios de vida e ansiosos para provar que as histórias eram apenas mitos. Eles foram para a mata para se divertir. Eles saíram mudados, para sempre. Eles eram jovens, despreocupados. O sol estava brilhando e a floresta parecia convidativa.
Eles faziam piadas e provocavam uns aos outros, suas risadas ecoando pelas árvores. Eles se sentiam invencíveis, como se nada pudesse tocá-los. Eles também não acreditavam nas histórias. Não no início. Eles tinham ouvido os contos de pessoas desaparecendo, de sons estranhos e aparições fantasmagóricas, mas os descartaram como mero folclore. Eles estavam determinados a se divertir e provar que todos estavam errados. Eles se embrenharam na mata, rindo, fazendo piadas. Quanto mais fundo eles iam, mais a floresta parecia se fechar ao redor deles. As árvores ficaram mais altas e densas, bloqueando a luz do sol. Mas eles não se importavam. Eles estavam se divertindo muito para notar. Então, o riso cessou. Um deles havia sumido. Desaparecido. Eles procuraram. Chamaram seu nome. Silêncio. O pânico se instalou quando eles perceberam que ela não estava em lugar nenhum. Eles voltaram sobre seus passos, chamando desesperadamente, mas não houve resposta. A floresta parecia engolir suas vozes. Então eles ouviram. Um sussurro. Era fraco, quase abafado pelo farfalhar das folhas e pelos cantos distantes dos pássaros. Mas era inconfundível. Era a voz dela, chamando de algum lugar no fundo da floresta. A voz dela, vindo das árvores. Parecia estranho, distorcido, como se estivesse sendo carregado pelo vento. Eles seguiram o som, na esperança de encontrá-la. Mas quanto mais fundo eles iam, mais a floresta parecia se contorcer e virar, levando-os em círculos. Mas não era um pedido de ajuda. Eram gritos. O som era arrepiante, cheio de terror e dor. Ele ecoou pelas árvores, enviando arrepios por suas espinhas. Eles perceberam que algo estava terrivelmente errado. Eles correram. O terror dando velocidade aos seus pés. Eles não sabiam para onde estavam indo, apenas que precisavam fugir. A floresta parecia ganhar vida. Galhos se estendendo para agarrá-los, raízes os fazendo tropeçar. Eles tropeçavam e caíam, mas continuavam correndo, movidos pelo medo. Eles nunca mais a viram. A floresta a havia levado. A floresta, antes vibrante e animada, agora parecia escura e ameaçadora. Eles podiam sentir o peso das lendas os oprimindo, a compreensão de que as histórias eram reais. Exatamente como diziam as histórias, a floresta era assombrada e eles tinham pagado o preço por sua descrença. Eles deixaram a floresta, mudados para sempre, assombrados pela lembrança da amiga perdida e pelos gritos arrepiantes que ainda ecoavam em suas mentes. Esta última história é sobre um caminhante, perdido e sozinho. Ele havia partido cedo pela manhã, cheio de energia e entusiasmo, ansioso para explorar a densa floresta. Mas, à medida que as horas passavam, a floresta parecia ficar mais escura e ameaçadora. O caminho, antes claro, havia se tornado coberto de mato e indistinguível, engolido pela selva implacável. Ele estava andando há horas, suas pernas doíam, e sua respiração vinha em arquejos irregulares. O sol havia desaparecido há muito tempo atrás de nuvens espessas, lançando uma sombra sinistra sobre a floresta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e o peso de sua mochila parecia arrastá-lo para baixo. A trilha havia desaparecido há muito tempo. Ele tentou voltar sobre seus passos, mas a floresta parecia mudar e se transformar ao seu redor, confundindo seu senso de direção. As árvores se erguiam altas e agourentas, seus galhos se entrelaçando como dedos esqueléticos, bloqueando o céu. Agora era só ele e as árvores. E algo mais. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Os pelos da sua nuca se arrepiaram e um calafrio percorreu sua espinha. A floresta estava viva, com sussurros e folhas farfalhando, mas havia algo mais, algo sinistro à espreita nas sombras. Ele ouviu passos atrás dele, pesados, deliberados. Eles ecoavam pela floresta, ficando mais altos a cada momento que passava. O pânico se instalou e seu coração disparou no peito. Ele acelerou o passo, na esperança de escapar do que quer que estivesse o seguindo. Ele parou. Os passos pararam. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. Ele se esforçou para ouvir,
procurando por qualquer sinal de movimento, mas não havia nada. Apenas a quietude opressiva da floresta. Ele se virou. Nada. Apenas árvores. A floresta parecia zombar dele, suas sombras pregando peças em sua mente. Ele sentiu uma crescente sensação de pavor, como se as próprias árvores estivessem conspirando contra ele, escondendo o que quer que o estivesse perseguindo. Ele continuou andando. Mais rápido agora. Seus passos esmagavam as folhas secas, um contraste gritante com o silêncio que o cercava. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo caçado, de que algo estava se aproximando dele. Os passos recomeçaram. Mais perto. Eles pareciam acompanhar seu ritmo, ficando mais altos e insistentes. Ele podia sentir a presença atrás dele, uma força escura e malévola que parecia se alimentar de seu medo. Ele começou a correr. Os passos acompanharam o ritmo. Seu coração disparou e seus pulmões queimavam com o esforço. Ele desviava de galhos e saltava sobre troncos caídos, desesperado para escapar do perseguidor invisível. Mas não importava o quão rápido ele corresse, os passos estavam sempre logo atrás dele. Ele olhou por cima do ombro. Seus olhos se arregalaram de terror ao vislumbrar uma forma escura, enorme e ameaçadora, movendo-se por entre as árvores. Era diferente de tudo que ele já tinha visto, uma figura sombria que parecia se misturar com a escuridão. Ele viu um vislumbre fugaz, uma forma escura, enorme. Ela se movia com uma graça antinatural, sua forma mudando e se transformando enquanto se movia pela floresta. Ele não conseguia distinguir nenhum detalhe, mas sabia que era algo sobrenatural, algo que não pertencia ao reino dos vivos. E então, desapareceu. A floresta pareceu engoli-la por completo, deixando-o sozinho mais uma vez. Mas a sensação de pavor permaneceu, um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Ele nunca mais a viu. Mas a lembrança daquela forma escura o assombrava, um medo persistente que corroía as bordas de sua mente. Ele não conseguia se livrar da sensação de que ela ainda estava lá fora, observando e esperando. Mas ele ouvia os passos. Eles o seguiam por onde quer que fosse, um lembrete constante do terror que ele havia enfrentado. Não importava o quão longe ele viajasse, os passos estavam sempre lá, ecoando na escuridão. Toda vez que ele fechava os olhos, ele os ouvia. Os passos pesados e deliberados que o assombraram na floresta. Eles eram parte dele agora, um lembrete constante da escuridão que espreitava logo além da borda da luz. Essas são apenas algumas das histórias. Sussurros da escuridão. Provas de que alguns lugares guardam uma escuridão que não podemos compreender. Uma escuridão que observa, que espera. Então, da próxima vez que você estiver na mata, lembre-se dessas histórias. Ouça o vento. Observe as sombras. Você nunca sabe o que pode estar observando você de volta. Você tem sua própria história? Compartilhe nos comentários. Vamos descobrir a verdade juntos. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo.
Confia, você não vai se arrepender.